Fala pessoal, chegamos ao episódio que considero um dos mais importantes da série Desvendando o OTAP, episódio número 7. Por que 7? Número da perfeição, mentira, não tem nada a ver com isso. Mas sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre segurança. Não estou falando sobre tolerância à falha de disco, redundância de hardware, ou qualquer outra relação com armazenamento tradicional. Eu estou falando, até porque isso é o mínimo que se espera aí de uma solução de armazenamento profissional, na verdade. Então o assunto é muito importante. Né? Por quê? Porque de nada adianta ter performance, flexibilidade, economia, né, se os dados aí não estiverem de fato protegidos, certo? Então, vamos lá. O tema hoje é segurança, proteção contra ransomware e ações indevidas. Ficou curioso? Vem comigo. O que você vai ver neste episódio? No episódio de hoje a gente vai explorar como o OTAP protege, né, os nossos dados, né, o nosso negócio, contra um dos maiores vilões aí do mundo digital, chamado ransomware. Bom, eu até pensei que daria para colocar tudo num episódio só, mas conforme eu fui criando os slides, planejando aí o desenrolar da explicação, eu vi que, cara, é muita coisa, então eu decidi dividir esse episódio em duas partes, para ficar mais leve, mais dinâmico, direto ao ponto, sem deixar nada de fora aí. Então na parte 1, que é esse vídeo agora, né, vou falar sobre o ARP, né, como que o Anti-Ransomware Protection detecta aí automaticamente as atividades suspeitas e age antes que o estrago efetivamente aconteça. Aí. Já na parte 2, vai ficar para outra segunda-feira, né, para a próxima postagem aí. Eu não vou chamar de episódio, porque o episódio é o mesmo, continua sendo episódio 7, porém dividido em duas partes, tá bom? Então no episódio 2 a gente vai falar sobre proteção do snapshot com o snap lock, né, e a imutabilidade com o snap lock. Tá? Parece que é a mesma coisa, né? São parecidos de fato, mas a gente vai ver que tem uma pequena diferença entre eles. Bom, uma camada, né, que é uma camada extra aí, né, de segurança para garantir que os nossos dados não possam ser alterados ou apagados. Então, vamos entender também referente ao MAV, né, que é a verificação múltipla aí de administradores para aprovar algumas situações, coisas que são completamente configuráveis, mas evitar exatamente ações indevidas, como é o tema do episódio. Okay? Então, que exige, como eu falei, múltiplos administradores para autorizar as ações críticas, evitando que uma ação maliciosa comprometa todo o nosso negócio, toda a nossa infraestrutura. E o melhor, né, tudo isso, cara, na prática, né, com uma demonstração no laboratório, para você ver como que isso funciona de verdade lá no nosso ONTAP. E sim, hoje teremos Lari. Cara, eu gosto bastante quando tem Lari. O único vídeo acaba ficando mais longo, né, mas não tem nada que, cara, se compara aí a mostrar console, né, a coisa acontecendo. Cara, eu tenho o hábito de falar para meus clientes que eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor, eu sou do time de pós. Né? Então, comigo é tipo, não dá, e beleza, porque depois quem vai passar carão lá na frente com o cliente sou eu e o meu time de entrega, né, de delivery. Então, cara, eu costumo falar, cara, eu não tenho número de meta em vendas, meu compromisso está em atender a necessidade do teu negócio, né? A necessidade do negócio do meu cliente, com a melhor tecnologia do mundo, desde que faça sentido para ele, é claro. Beleza? Então, vem comigo to the next slide. Mano, que sei. Bom, e aí antes de entrar nos temas específicos, né, eu acho que vale a pena advogar aqui, sempre muda, tem que dar uma melhoradinha. Aí, mais um pouquinho, então, fechou. Antes que a gente entre no tema mesmo, eu preciso falar um pouco do que é ransomware, né? Sei que muita gente aqui já tem uma ideia do que é, né? Mas tem uma galera que não. E a ideia dos vídeos é, inclusive, pra gente que é mais leiga, né? Pessoas que conhecem do negócio, mas não conhecem desses termos tecnológicos aí. E, pô, se ela tem um negócio, ela tá exposta a esse negócio que eu quero explicar, né? Que é o ransomware aí. Então, é um tipo de ataque, tá bom? É um tipo de ataque cibernético, né? Ou seja, digital, né? Online. Ele sequestra os dados de uma empresa, os dados do teu negócio. Então o que ele faz? Ele criptografa tudo que você tem de informação. Né? Então, ou seja, o seu dado até está lá, você não consegue mais abrir, visualizar, você tem contas a pagar, contas a receber, né? Ou você tem um catálogo de produtos que você está vendendo, ou um serviço que você oferece. Cara, tudo para de funcionar. Fica literalmente bloqueado, né? E você fica à mercê do quê? De um pagamento de resgate para liberar o teu acesso. Então, o bandido promete para você que se você efetuar um pagamento para ele, né, em criptomoeda, né, que tá até a explicaçãozinha aqui ó, de como funciona, né, aqui ó, então mostrando aqui ó, meu dedo não vai aparecer. Então, um arquivo não é executado, né, ele entra, então um arquivo é instalado dentro do seu ambiente, de alguma forma, um e-mail, um pendrive, cara, um WhatsApp, uma mensagem anexo do WhatsApp que você baixou, um link que você clicou, né, e abriu uma página aí mal intencionada. Então, todos os arquivos passam a ser criptografados, como eu falei, né? E aí aparece essa mensagem exibindo aí um pagamento em criptomoeda, porque criptomoeda pela questão de rastreabilidade, entendeu?
E aí, quais são os impactos para o teu negócio, né? Cara, a paralisação que eu falei, total das suas operações. Você não consegue fazer nada. Você fica travado. Né? A não ser que você tenha como controlar as coisas em papel e caneta, tudo que depende de todo o teu sistema fica fora. Tá? Então, perda de acesso, perda de dados sensíveis aí, né? Então, prejuízos financeiros, né, e reputacionais. Por que financeiros e reputacionais? Reputacionais porque, em alguns casos, ele não só criptografa os teus dados, mas ele copia uma série de informações para ele. E uma das ameaças que ele faz em relação ao resgate, ao não pagamento do resgate, é expor isso para o mundo da internet. Né? E você ser penalizado por conta da lei, né, geral de proteção de dados, a LGPD. E aí você fica naquele negócio, né? E agora, tal, como é que eu faço? Meu Deus, como é que eu vou fazer para poder recuperar, né, o meu dado? Né? E aí dá aquele frio na barriga. Mas, além das más e péssimas notícias, nós temos uma excelente notícia. Se você tem um contato caro, você protege seu negócio com inteligência. Olha só que beleza. Não sou vendedor, mas tá indo bem, né? Brincadeira, vamos lá. Vamos seguir. E por que isso importa? Porque saber o que é e o que ele faz importa. Tá? Porque você sabia que atualmente 66% das empresas no mundo já sofreram com ransomware? No mundo. Estou falando do Brasil, São Paulo, né? Mundo, globo, planeta Terra. E a expectativa, infelizmente, não é se o meu negócio, o seu negócio vai sofrer em algum dia com ransomware, mas é quando ele vai sofrer. Entendeu? Não é se, é quando. E como que eu estou me preparando para esse dia? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Como que eu estou me preparando? Porque é uma coisa certa, uma hora isso vai chegar para a gente. Né? Seja para mim, seja para você. Né? E o que vai determinar o tamanho do impacto, né, no seu negócio, no meu negócio, é o quanto você está preparado para passar por isso. Né? Então, segurança, ela não é mais um tema de responsabilidade da equipe de segurança de TI, né, que envolve o firewall, ou o sistema de antivírus da sua empresa. Não é. Né? Então, há muito tempo, deixou de ser um problema de TI e passou a fazer parte do quê? De uma estratégia de negócio. Você precisa se preparar, pensar sobre isso. Então, olha só um exemplo, né, que aconteceu com um amigo meu que tem um salão de beleza. Né, eu corto cabelo lá, barba, enfim. E aí, enquanto eu tava lá e tal, não sei o que, ele perguntou o que eu faço, eu explicando pra ele e tal. Ele falou, cara, acho que aconteceu um negócio parecido comigo. Ele falou assim, no salão em si, ele não guarda nada dos clientes, né? Não tem sistema local, não tem agenda física, tudo funciona pelo aplicativo. Ele tem lá a web, né? Funciona pelo computador ou pelo celular, enfim. Então, os agendamentos. E aí tem os avisos automáticos com quem agendou, lembrando, né, que está feito o agendamento, cara encaixe, etc. E aí o fornecedor não abriu o motivo, mas ficou fora, cara, de operação por mais de um mês. Né? Mas ele não ficou esse mês todo esperando para poder voltar a ter um sistema, né? Então eu imagino que esse fornecedor tenha sofrido algum tipo de ataque aí de ransomware, né, ou algo muito parecido. Mas como era algo que afetava muito, né, o salão dele, cara, porque ele não tinha mais visibilidade nenhuma, os agendamentos, né, que ele tinha por atender, né, as pessoas chegavam lá e ele não tinha nem como agendar, porque ele já não sabia se linkava lá com alguém que já estava agendado, cara, o cara ficou completamente cego. E o fornecedor não cumpria com as previsões de restabelecer o serviço. Né? Prometia, amanhã volta, e não voltava. Então ele se viu obrigado o quê? A contratar um outro serviço, um outro sistema. Né? E aí, olha só, cara, há anos, ele falou João, há anos que eu usava esse sistema, cara, e nunca nem passou na minha cabeça de trocar. Me atendia, né? Eu estava satisfeito com o serviço, o valor que eu pagava não me doía, né? Já estava acostumado, estava tranquilo, né? Mas a indisponibilidade do serviço fez o quê? Fez ele experimentar um outro fornecedor. Que é o que eu chamo de quebrou o quê? Um ciclo de fidelidade. Então, o que eu chamo de prejuízo indireto, né? Que é a perda, né? É a perda que o seu negócio tem, que vai além do tempo de indisponibilidade. Né? Porque mesmo que você volte o seu sistema no ar, aquele cliente, aquela receita, não vai voltar mais. Porque ele já foi para outra, já experimentou. Você já deu a oportunidade dele experimentar um outro fornecedor, de ser outro prestador de serviço, né? um outro fornecedor daquele produto, né? Então, e no final, ele, né, o meu amigo, ainda gostou mais ainda do outro sistema, né? Segundo ele, é até mais barato do que ele pagava. Ou seja, né, a sua indisponibilidade, né, na verdade, que ele teve, ou a nossa indisponibilidade, né, do seu negócio, né, dá a oportunidade do teu cliente, que é fiel, ou gosta do que você faz, mas se vê obrigado a experimentar, a ter uma outra experiência, né, de compra, de serviço, né? Ou seja, lá o que você oferece, seja lá o que você oferece dentro do seu negócio. Né?
Então, é o que eu chamo de prejuízo indireto, que vai além do tempo que você ficou parado ali, efetivamente, né? Então, presta atenção nesse conteúdo aqui, porque ele é sério, ele fala de uma coisa real, pessoal, que acontece, que afeta diretamente o seu negócio se você não estiver preparado para passar por ele. Vamos lá? Bom, você sabia que a NetApp, ela bate no peito, né? E diz: o storage mais seguro do planeta. A NetApp fabrica o storage mais seguro do planeta. Isso não é à toa. Não é à toa. A NetApp, como sempre, né, se desprende do básico quanto ao armazenamento, né, ou seja, agregando camadas e mais camadas de proteção instantânea, inteligente e eficaz. E é isso que faz dela, cara, mais segura e a melhor solução para armazenar os dados do teu negócio. Então, para que não pare nunca, né? Você ter o seu negócio ali sempre online, ativo. Então, mesmo que o seu firewall falhe, seu antivírus falhe, ou que alguém, né, falhe dentro da tua empresa, ou seja corrompido, infelizmente isso acontece, né? Porque, cara, são milhões envolvidos, né, de dinheiro. Então, infelizmente, isso pode acontecer. A NetApp garante, cara, um RTO e um RPO sem precedentes, beleza? Na camada de quê? Armazenamento, ou seja, já furou algumas outras, né? Outras que você, infelizmente, não tem controle, né? Quando depende de uma falha humana. E aí o armazenamento te dá esse controle. E a gente vai ver o nível de controle que ele nos dá aí, né? Então, para fazer uma analogia, quando você vai escolher um carro, por exemplo, né? Independente do modelo, cara, o mínimo que você espera é o quê? Que ele sirva para te conduzir de um lugar a outro, né? Mas a gente não se limita só a isso, né? Porque, qualquer carro faz isso, né? Então, é o básico, é o mínimo que a gente espera, né? Então, e outra, o que a gente carrega, né? Quem que a gente leva dentro desse veículo, né, que a gente está ali escolhendo? Cara, pessoas muito preciosas, né, cara? Nossa esposa, filhos, cara, e muitas outras pessoas aí que andam com a gente para cima e para baixo dentro do carro. Então, cara, freio a disco, airbag, cinto de segurança, cara, isso é item de série. Todo carro tem que ter, é obrigado a ter e tem, né? Então, o que a gente procura no mercado? Aquele que entrega mais, né? Os diferenciais. Pô, freio, a disco tem, mas eu quero um que tenha ABS, que entrega mais segurança. Airbag, também já é obrigatório, mas eu quero um que tenha mais airbags, airbag lateral, diagonal, banco de trás, para proteger meus filhos, tal, quem tiver no banco de trás, sei lá, airbag para tudo quanto é lado. Quanto mais tiver, melhor. Assistente de condução, que freia sozinho, se o carro da frente parar e tal, para evitar a colisão, todas essas coisas. Eu dou um exemplo que eu dou valor na hora que eu estou procurando isso daí. Eu quero o mais seguro, né, possível para colocar, segurança nas pessoas que vão andar, para mim e nas pessoas que vão estar comigo. Então, armazenar dados, cara, é um item de série pela história. Armazenar por si, né? Então, qualquer um armazena, né? Mas camada de segurança, como o ONTAP faz, né? Como o ONTAP agrega no teu negócio, cara, só o NetApp faz por você, beleza? Então, sabe por que eu ofereço, insisto tanto, cara, né? E tô fazendo aqui vídeo, cara, em pleno sábado, né, no domingo, cara, ao invés de ficar com a minha esposa, com meus filhos, né, eu tracei um propósito aí de compartilhar com vocês, né, essa série com 11 episódios, tá entrando até uma parte 2 aí, que vai fazer uma 12ª gravação, e tem bastante coisa que eu quero colocar ainda aí quando terminar essa série. Mas por que eu tô comprometido a fazer isso para vocês? Cara, porque isso aqui de verdade, parece que isso aqui salva vidas. Salva vidas. Isso inclui a vida dos meus filhos, a minha, a sua, né? E eu vou te contar por quê. E se você não quiser ouvir, pode pular para frente aí, pode botar no velocidade 2, sei lá, fique à vontade. Quando você vê eu mudando esse slide aqui, é porque eu parei de falar sobre isso, tá? Mas uma outra ocasião, em um cliente que ainda não era, aliás, que ainda não tem NetApp, mas Deus quiser, ele vai comprar, ele entrega um sistema remoto, né, que atende praticamente 70% das prefeituras do estado de São Paulo. Esse sistema, infelizmente, foi criptografado. E aí, a gente foi acionado à noite, a gente montou uma equipe, né, para ir para lá, mesmo sem contrato, sem qualquer responsabilidade. Por quê? Olha só. Né, no dia seguinte, né, cara, as pessoas que estavam na fila do SUS, daquelas prefeituras, para fazer, hemodiálise, cirurgia, quimioterapia, cara, N exames que às vezes as pessoas estão na fila aguardando há meses para poder fazer, né? E que inclusive as prefeituras disponibilizam um serviço de leve trás. Então ela vai lá, faz um roteirinho para poder pegar as pessoas nas casas delas, levar até o lugar, fazer o exame no final do dia, trazer, né, fazer o caminho de volta ali. Só que, naquele dia, por conta do que aconteceu, os carros, os ônibus, as vans, enfim, não tinham nem a lista, cara, de quem que seriam essas pessoas. Onde eu tinha que passar, muito menos um roteiro, e nem tinham como entrar em contato para avisar, do que tinha acontecido. Então, prefeituras, pra ter ideia, ficaram sem receber o repasse do governo
né, do Estado. É uma realidade, pessoal. Existem prefeituras que não têm renda suficiente com o que arrecada, né, por si só, e são mantidas pelo repasse. E elas precisam fazer uma prestação de contas. E esse sistema é o sistema que faz a prestação de contas e que é usado para poder receber, né, o repasse do governo. E aí, cara, isso afetou, além disso, folha de pagamento. Né? Tiveram folha de pagamento. E, cara, dentre várias outras coisas. Dentre várias outras coisas que, infelizmente, eu ouvi lá desse cliente e que, apertou o coração de uma forma. Então, como eu falei, nessa ocasião, né, mesmo sem contrato, sem qualquer responsabilidade sobre o que tinha acontecido, cara, a gente mobilizou, né, uma galera, com o coração cheio de empatia pelas pessoas envolvidas, né, e a gente foi bater lá no cliente, né, presencialmente, ficamos 72 horas online lá, um esquema de revezamento, até subir todo, ajudar literalmente o cliente a restaurar um ambiente. Ele tinha um outro software de backup que a gente tinha vendido, que estava voltando, mas não é tão rápido quanto a gente vai ver aqui a questão dos snapshots, né. Então, mas, pensa numa mistura de pena, impotência diante dos afetados e raiva, né? Muita raiva, cara, de quem tem a capacidade de fazer algo assim, que gera um impacto tão, negativo, de forma desproporcional pro dinheiro, cara. Então, para combater essa impotência, né, cara, eu preciso fazer essa tecnologia que de fato atende, cara. Chegar a todo mundo, cara, chegar a todos os lugares do planeta, né? Eu não estou vendendo uma marca ou um produto, cara. Eu tenho isso muito claro para mim, assim, consciente na minha cabeça, no meu coração, né, no meu empenho de fazer as pessoas acreditarem e adquirirem esse produto e colocar esses recursos para funcionar, né? Porque eu tô vendendo uma solução que protege a humanidade, cara, de situações como essa que eu acabei de falar. Então, chega de testemunho, né? Vamos pro laboratório, né? Tem um laboratóriozinho aí online pra gente poder fazer, né? Sim, porque hoje, como eu falei, tem lab ao vivo e a cores. Então, se você tem NetApp e não usa esses recursos, cara, começa a usar. Se já usa, fica ligado, porque sempre tem coisa nova chegando, né? O NetApp sempre desenvolvendo novos recursos, né? Agregando inteligência. Então, fica ligado. E se você não tem, espero te convencer de que é a melhor solução para o seu negócio, né? E que juntos a gente possa combater aí essa impotência diante desse crime tão cruel, cara. Cruel. Então vamos lá. Vem comigo. Bom, vamos começar com o básico. Qual o básico? A política de snapshot, né? De snapshots frequentes. Né? A política que vai gerar snapshots com frequência. Então isso é o que nos permite voltar no tempo, né? Quando a gente sofre aí um ataque. Né? E aí, que é a nossa linha de defesa inicial ali, né? E aí, só para um efeito de informação, né? Cara, a tecnologia de snapshot, né, foi criada pela própria NetApp, né, como parte do sistema. Lembra do Waffle? Você não sabe o que é Waffle? Não é wafer de comer, é Waffle, W-A-F-L, Write Anywhere File Layout. A gente falei sobre ele no episódio anterior, episódio 6. Então, clica aí, vai aparecer em algum lugar aí para você clicar, ou vai na playlist, vê os vídeos postados, você vai achar o episódio 6 lá, muito bacana, vai te dar já o embasamento do que eu tô falando. Bom, mas é esse Waffle, né, é ele que permite aí as cópias instantâneas, né, e eficiente dos dados, sem interrupção ou impacto, né, de performance. E isso nasceu nos anos 1990, aí, né? Então se tornou base de muitas, inclusive se tornou base de muitas soluções modernas de proteção e recuperação de dados, né, hoje em dia. Então o Snapshot é uma tecnologia, cara, tão incrível, que para usar ele no combate aí ao ransomware, a NetApp precisou apenas adicionar alguns gatilhos aí, como eu falei, de forma inteligente, né, que detectam, automatizam, diminuem o impacto e agilizam aí de uma forma sem igual a recuperação com RPO, RTO, muito agressivos e próximos de zero. Né? E eu falei pela segunda vez já essas 6 letrinhas, RPO e RTO. Né? Mas você sabe o que é? O que significa isso? RPO e RTO? RPO, Recovery Point Objective. O que significa isso? Define em que ponto no tempo você volta. Beleza? Recovery Point Objective. Define em que ponto no tempo. Então você tem os snapshots, em que ponto lá atrás, no tempo que se passou, você consegue voltar. Esse é o nosso RPO. E o RTO, né, é o Recovery Time Objective, que define o quê? Em quanto tempo você volta naquele ponto. Então, assim, você tem um ponto para voltar, mas em quanto tempo você volta nele? E esses dois caras, eles precisam estar muito próximos, pessoal. Muito próximos. Eu vou voltar um aqui para não ficar tão atrás aqui desse bicho. Aqui. Por quê? Porque não adianta você ter um ponto de um RPO agressivo pra caramba, de 5 minutos atrás, e fazer, por exemplo, igual o sistema lá do salão do meu brother, e demorar um mês para voltar.
que é o RPO. É o tempo que eu levo para voltar naquele ponto. Pô, já foi um mês, cara. Não adianta. Entendeu? E a mesma coisa, não adianta você ter um RTO curtíssimo, que é o tempo de voltar. Eu volto em 5 minutos, eu tô lá. Mas o seu RPO, seu ponto, cara, sei de um mês atrás, ou uma semana às vezes. Ou um mês, ou 15 dias, não sei. Tá vendo? Por que analisar essas duas coisas é importantíssima pro teu negócio? E isso não tem regra. Não tem assim, escrito na pedra, falar, não. Cada negócio precisa avaliar de forma estratégica o que é aceitável. Né? E é isso que, inclusive, determina, na maioria das vezes, o budget, né? O quanto de dinheiro essa empresa vai investir, vai decidir investir na sua solução de DR, na sua solução de backup, na solução de desastre recovery, de recuperação em desastre, quando ela tiver um problema parecido com esse daí. Ou que envolva qualquer tipo de restauração, independente de ransomware, que é o que a gente está falando aqui. Ok? Vamos lá. Autonomous Ransomware Protection, é o famoso ARP. Beleza? Então, como eu disse, usa inteligência artificial para monitorar atividades suspeitas em tempo real. Beleza? Então ele fica ali, cara, na hora, em tempo real, enquanto a coisa está acontecendo, então se ele detecta um padrão de ransomware, né, ele age, ele já vai lá, já gera um alerta, cria o snapshot e registra tudo para evitar que você perca, né, os seus dados, deixar você o mais preparado possível aí. Vamos pro nosso laboratório? Então vamos lá. Cadê? Aqui. Temos aqui nosso laboratório, vamos usar o cluster 1, vamos entrar nele aqui, ó, admin. Ops, deixa eu apertar aqui. Vamos habilitar nele aqui primeiro no volume SVN1 Legal. Ele vem aqui, não estava em outro lugar já. Volumes. Estou todos os nossos volumes, vamos aqui em Legal. Como é que eu venho aqui nele? Como que eu habilito, né, o meu ARP? Eu venho aqui na abinha Security e clico aqui, ó. Enable, não, Enable em Active Mode. Né? Então, dependendo da tua versão de ONTAP, vou até aproveitar e vou explicar isso. O volume ele não entra já em Active, não. Aqui ele já entra em Active, tá vendo? Dependendo da sua versão, ele entra no modo de learning, né, de aprendizado. Ele vai monitorar, primeiro ele vai aprender, né? Ou algo assim, não lembro se é o learning mode, não lembro agora de cabeça. Mas ele entra no modo de aprendizado. Então ele fica monitorando e aprendendo o padrão de workload, né? Que é daquele volume que você habilitou por um período, no mínimo de 7 dias, né, que ele sugere, você pode até trocar de learning para active antes disso, mas é uma sugestão que ele dava, né? Ele dá ainda nas versões mais antigas. Essa versão que a gente está agora aqui no nosso laboratório é 9.16, e a partir dela, inclusive, que isso foi, entre aspas, descontinuado, ele não precisa mais desse tempo de aprendizado, tá? E aí, com base, né, nesse tempo de aprendizado, ele tomava ali a decisão se aquele comportamento que ele está analisando ali naquele instante agora pode ser considerado uma ação de ransomware ou não, né, para poder ali decidir tirar o snapshot de forma automática, né, que é uma das ações que o ARP faz para garantir, né, de forma mais ágil a proteção do nosso dado, beleza? Com o mínimo de intervenção, porque ele mesmo vai olhar isso e tirar, né? Mas hoje, né, como eu falei, na versão mais nova, cara, clicou aqui, ele já entra ativo, não depende que você vá lá e de repente até esqueça de habilitar, tirar do modo learning e colocar no modo ativo, né? Agora não, habilitou, ele já entra em modo ativo e ele usa agora IA, né, inteligência artificial embarcada para poder fazer a análise e tomar a decisão. Tá? A gente pode pausar, tá, pessoal, aqui, ó, né, a proteção durante um período. Para quê? Para evitar que de repente ele interprete de forma equivocada alguma atividade planejada. Uma cópia, uma replicação que você está fazendo do exemplo livre, uma migração, uma atualização. Né? Inclusive, falando em replicação, né, a boa notícia é que é o seguinte: se você habilita isso no seu volume de origem, automaticamente, quando você faz o snap middle, isso fica habilitado no seu volume de destino. Quando você subir ele lá, por alguma razão, ele já vai estar com esse serviço de ARP habilitado. Né? Então, mais segurança com menos retrabalho aí, evitando que a gente esqueça de fazer alguma coisa aí, né, que nos exponha a riscos. Beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui pro slide? Cadê nossos sliders? Voltei. Olha eu aqui. Vamos lá. Próximo. Bom, bora simular então. Fiquei perdido aqui atrás. Vamos simular então um ataque, né, para ver o ARP agindo, né? Então aqui a gente vai ver na prática, né? Vamos ver aqui como que o nosso ARP sozinho, cara, como que o ONTAP sozinho vai criar o snapshot antes do dano ser aí irreversível, né? E a gente tem um prejuízo que não dê para voltar atrás. Então, basicamente é isso aqui, ó. Vai ter um scriptzinho rodando, né? Aqui, ó, essa telinha preta, criptografando tudo, e a gente vai ver o snapshot sendo criado automaticamente. Eu não vou fazer nada, só vou clicar na vinha e você vai ver que já vai ter aparecido lá.
Beleza? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui de novo. Nosso laboratório. Então, só que agora a gente vai no cluster marketing. Vamos achar o volume marketing aqui, ó. Eu tô com um roteirinho aqui, pessoal, para eu não esquecer. Quando eu reviso aqui, eu não esquecer nada de mostrar para vocês. Aqui, ó. Bacana é o seguinte, ó. Quando já está habilitado, nesse volume marketing já estava habilitado, né? Então, ele me traz aqui as características de workload, tá vendo? Olha lá. 2%, né, de entropia. A gente vou explicar o que é essa tal de entropia, tá bom? Ele vai dar umas características aqui referente à taxa de arquivos criados, arquivos deletados, arquivos renomeados, os tipos de extensão, ó, de arquivos que ele encontrou dentro desse volume, GIF, ENC, MP4, enfim, uma série de... e algumas sugestões que por enquanto estão em branco aqui, né? Tá bom? E aí, antes de eu executar o scriptzinho aqui, eu vou te mostrar um jeito que tem como habilitar o ARP por padrão. Tá? Então, onde é que a gente vai? A gente vai aqui na nossa SVM, né? História de VMs, SVM, que é a nossa SVM. Vamos aqui em Settings, vai carregar aqui. Vamos descer aqui. Security Anti-Ransomware. Dá um Edit Anti-Ransomware Settings. Olha lá, marco a caixinha aqui, ó, Enable Anti-Ransomware for NAS. E nessa opção aqui, ó, ele vai habilitar automaticamente o ARP para os novos volumes que eu for criando. Não preciso me preocupar em ir lá e marcar na minha segurança habilitar. Né? Dessa forma que ele já cria e já vem com isso. Claro que se fizer sentido, se for um volume do tipo NAS. Mas já adianto informaçãozinha top, que ainda esse ano, né, a NetApp vai disponibilizar o Anti-Ransomware Protection para bloco, ou seja, para LUN, para SAN, beleza? Então, fica ligado aí, a gente vai ter, cara, vai ser o único equipamento, o único storage, né, que entrega isso de forma nativa, né, embarcada dentro da caixa, dentro do sistema operacional do storage, esse tipo de inteligência contra ransomware para ambos os protocolos, beleza? Bacana? Outra coisa que eu ia falar, lembrei, esse recurso também fica disponível nas plataformas de nuvem. Se você contratar o ONTAP em nuvem, qualquer uma das nuvens públicas aí, das maiores nuvens públicas que possuem, lógico, vou falar as principais, AWS, GCP e Azure, certeza. Essas três você consegue contratar, poxa, eu queria ver esses recursos tão interessantes aí que tem no Appliance, eu consigo contratar na nuvem? Consegue. É o único fabricante de storage, né, de solução de armazenamento, que te entrega a mesma solução em qualquer provedor de nuvem pública. Qualquer um desses, eu comentei, lógico. Beleza? Mas tem mais também já, não são só esses que eu falei agora, não. É que isso muda, atualiza, enfim. Qualquer coisa que eu falasse aqui ia ficar, com certeza, desatualizado. Ok? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, essa outra opção aqui, ó, ele aplica já habilita nos volumes que você já tem criado. Tá? Mas aí você precisa analisar sempre se faz sentido habilitar, se é um volume exposto, né, como NAS, enfim, ou não, né? Ok? Então eu vou deixar, conforme o Lab pediu aqui, dessa forma, apenas para habilitar nos novos, né, e trocando automaticamente aí, né, de Learn Active para Active. Ok? Vamos dar um save aqui. Bom, lembra que eu comentei... não salvou? Bom, lembra que eu comentei que o ARP, né, agora usa uma inteligência artificial embarcada? Né? Bom, então, assim como desculpa a analogia, mas um bom antivírus, ele precisa ser atualizado para reconhecer novas ameaças, né? Porque, de novo, ele recebe uma tecnologia, né, de inteligência artificial, mas novos algoritmos, novos padrões vão sendo identificados pela NetApp e ela vai disponibilizando isso via updates. Né? E aí, altamente recomendado que a gente ative as atualizações automáticas de Security File. E aonde que a gente faz isso? Aqui, ó, a gente vem aqui em Cluster, Settings, e aí vai ter aqui, ó, Software Updates. Você dá um Enable aqui, ó, desce aqui, ó. Tem aqui, ó, Security tem várias opções, né? Storage Firmware, Service Processor, BMC, System Files, tal, mas Security Files. Se eu botar até o mouse aqui, ó, vizinho, você vai ver que tem um ARP, tá ali, ó, ARP AI, to detect, né, attacks de forma melhor e mais rápida, né? Então você vem aqui, dá aqui, ó, Automatic Update, aceita aí os updates futuros, né, e dá um save aqui. Dessa forma,
você garante aí que vai ter no seu equipamento sempre as últimas atualizações em relação ao ARP, da sua inteligência artificial embarcada aí. Beleza? Se eu não esqueci de nada, tá, habilita, salvo. Bom, agora vamos para o teste do nosso volume de marketing, né? Eu vou deixar aberta ali a aba do Snapshot. Deixa eu folhear esse cluster aqui, tá, volumes, vou pegar o marketing aqui, vou fechar essas abinhas, senão ela começa a atrapalhar a visibilidade. Snapshots. Aqui, ó, vendo aqui, ó, eu tenho meus snapshots seguindo o schedule padrão, o schedule tradicional aqui, né? O schedule que eu tenho configurado na minha política. Dá um edit aqui, ó, descer aqui embaixo, ó, aqui, ó. Snapshot local set, já está habilitado o Ransomware Protection, né, que é a política que está habilitada nele, tá vendo? O que tem? Ó? Schedule 20 minutos, daily, weekly, ou seja, cada 20 minutos ele tira um snapshot e retém os últimos 3 só, nessa configuração que está aqui. Né? Mas a gente vai ver que dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Né? É até uma melhor prática, mas vamos seguir o nosso laboratório aqui, até para não me perder aqui. Né? Então vamos lá, vou vir aqui e vou iniciar o nosso scriptzinho. Deixa eu jogar ele do lado aqui. Vou pegar aqui, ó, Run Attack Marketing. Aqui, vai começar. Daqui a pouquinho vai aparecer o nosso snapshot aqui, ó. Aqui, ó. Eu só cliquei aqui para poder agilizar o refresh, para agilizar o refresh. Tá? Mas olha lá, ele tirou. Se olhar aqui, ó, 1:56. Cara, foi em menos de 1 minuto ele detectou e já tirou o snapshot. Menos de 1 minuto. Beleza? Já foi criado. Ele já protegeu o teu ambiente, teu sistema. Tá? Eu vou vir aqui, até antes aqui que eu esqueci de mexer nessa parte, Overview, e vou mudar, porque senão, como eu estou fazendo mais pausado, ele vai acabar perdendo os 3 minutinhos ali. Vou vir aqui no Snapshot Policy, nesse carinha aqui, que é o Ransomware Protection Policy, e vou editar esse cara aqui para 360, para manter mais tempo. Pronto. Já mudei ali para 360 versões. Bom, então enquanto a gente aguarda, porque assim, ele não gerou alerta. Ó. Se eu vier aqui, ó, no Volumes, né, Marketing, vou aqui na aba Security, ele ainda não gerou nenhum alerta, tá vendo? Para mim aqui, esse alerta demora um pouco mesmo. De 5 a 10 minutos é o tempo que demora para gerar esse alerta. Por quê? Porque ele quer ter certeza de que ele está tendo um ataque. Então, assim, ele já, pela suspeita, ele já tirou o snap. Mas ele não vai ainda te alertar, porque ele está analisando se isso de fato é um comportamento de ransomware, okay? Para poder te alertar. E esse tempo demora aí mais ou menos de 5 a 10 minutos, tá bom? Vamos lá. Enquanto a gente aguarda, né, o alerta real aí do volume de mais, vamos aproveitar esse tempo para analisar um segundo cenário também muito importante, né, que acontece quando o ataque detecta um comportamento suspeito e que na verdade não é um ataque, né, que é no volume SVM1HR. Vamos aqui no volume SVM1HR, aqui, ó. Vocês vão ver que já tem na minha security, ó lá, já existe aqui um alerta, vou até maximizar até aqui, ó, a gente voltar a ter. Ó lá, e ele já gerou aqui um alerta para mim, ó. Aqui, ó. Levantou um alerta, né, indicando possível ataque, né, e é aí que entra o papel, né, de um administrador de dados, né, que é o quê? Quando a gente viu lá no RP, ele monitora métricas, né, como entropia, né, extensão de arquivos, picos de operações, e qualquer comportamento fora do padrão pode ser interpretado como uma ameaça, lá, os tipos de arquivos observados aqui, ó, dentro do volume, que ele achou, ó, GZ, ó lá, você vê que não apareceu nada aqui de Locker, LCK, aparentemente, né, não foi observado aqui, mas ele acha, né, ele marcou ali como se tivesse alguma coisa que caracterizasse, né, uma ação de ransomware, né? E só para explicar o que é entropia, a palavra difícil, né? A entropia, ele mede o quão embaralhado ou aleatório está um arquivo, né? Arquivos normais, né, XLS, DOC, JPG, eles têm uma certa organização já conhecida, né? E já quando o arquivo é criptografado, né, com ransomware, ele vira um monte de dados sem padrão. Então isso, né, é caracterizado a entropia do dado, né? Mas, como eu falei, nem todo alerta significa, de fato, que está tendo um ataque, né? Então, às vezes é um comportamento legítimo, com uma migração de dados ou uma compressão de arquivos em lote, pode gerar esse tipo de alerta. E como é que eu vejo quais são os arquivos? Eu venho aqui, ó, View Suspected File Type, expando aqui, ó. Olha lá, aí você vê que ele está trazendo, GZ. Por aqui você fala assim, então foi um processo de compactação de arquivo, né, em lote, aí, ó, criou um monte, ou seja, ele leu para poder compactar, escreveu o arquivo compactado, e ele entendeu
que isso poderia ser uma ação de Hansor, né? Porque algo que o Hansor faz, ele lê, criptografa e escreve, lê, criptografa e escreve, né? Grava, né? Salva. Então eu posso vir aqui e marcar essa ação como um falso positivo, né? Clico aqui em cima, né? Claro, poder marcar todos. E aí eu venho aqui, update and clean suspected file types. Então esse recurso é fundamental, né, para ambientes onde há uma rotina automatizada, né, e força que o ONTAP, quando o ONTAP é inteligente na hora de distinguir aí o que realmente representa um risco. Beleza? Então vamos voltar ao volume de marketing agora. Acho que o ataque já foi detectado lá. Tá? E aí depois que ele terminar esse processo aqui, deixa eu ver se aqui eu já mando... Se eu já mando aqui, eu posso, inclusive, atualizar, antes de voltar para o marketing, as estatísticas, né? Ele já tirou o alerta, eu posso vir aqui, ó, e falar assim, cara, pode atualizar as estatísticas, vem aqui, dá um new learn, por exemplo, e dá um save. E aí ele atualiza as estatísticas aqui, ele vai atualizar as estatísticas com essa nova informação, né? Para que ele não dê mais o falso positivo dentro desse volume. Beleza? Vamos voltar lá no marketing para a gente ver. Você já gerou o alerta? Ainda não, ainda tá pensando na vida aqui, não deu os 10 minutos. Eu vou ter que esperar, enquanto isso eu corto o vídeo aí pra gente poder continuar. Aqui, marketing, agora ele pegou, vamos ver aqui. Olha lá, pegou. Aí o que eu vou fazer, vou vir aqui, vou olhar aqui os arquivos suspeitos. Olha lá. LCKD, que é o teu de Locked, né? Locked. Eu falo, cara, isso aqui realmente... Aí, claro, eu não posso vir aqui, marcar e dar o falso positivo, né? Esse aqui, ó, é realmente um ataque de ransomware em potencial, né? Mas eu vou dar um close aqui, ó. Como é que a gente faz agora para recuperar esse negócio? Se eu acessar aqui, ó, nossos arquivos, o marketing, ó lá, tudo LCK, né? Criptografou todos os nossos arquivos. Ei, coisa triste. Ó lá, tudo LCK. Como que eu faço para voltar agora? Olha lá, que coisa rápida. Vem aqui em Snapshots. Venho nesse cara que foi o cara que ele criou na hora que ele já detectou. Clico aqui, ó, Restore. Restaurado. Venho agora aqui no meu marketing. Dou um refresh aqui, ó. Voltou tudo, com exceção desses dois arquivos, tá vendo? Que foi o que ele conseguiu criptografar antes ainda, né, de ter conseguido... dele ter detectado. É uma ação realmente muito rápida de criptografia. Mas o que a gente faz para poder voltar esse cara aqui, ó? Você pode vir aqui, por exemplo, botão direito, não sei aqui se vai mostrar, se está configurado para mostrar. Tá configurado para mostrar. E aí, eu vou pegar aqui antes disso, 56 foi o que ele tirou. Né? Vamos conferir aqui. 56 foi o que ele tirou do anti-ransomware. Mas tem aqui, ó, da 1.40. Vamos voltar aqui no da 1.40. Vamos vir aqui no da 1.40, vou dar um open aqui, ó, 1.40. Qual que era o arquivo lá? Vamos ver qual que é o arquivo que está criptografado. Ansible NetApp Webinar Slides. Aqui, ó, eu venho aqui, copio um único arquivinho que ficou faltando e colo ele aqui, ó. Colei errado, colei atalho, não. Quero colar o arquivo, meu querido. O mouse aqui com delay. Colei o arquivo. Vou deletar um atalho. Deleta. E vou deletar esses dois LCK aqui. Deletei. Cara, pronto. Recuperado 100% do nosso volume. Aí em questão de, cara, minutos. Né? Uma granularidade bem acessível aí. Beleza? Bom, e é isso também que nos ajuda com o nosso famoso RPO, pessoal. Lembra que a gente falou do RPO? O nosso ponto no tempo. Cara, entendeu? Foi questão de nem minutos, segundos, né? Foi o ponto no tempo que eu consegui voltar antes do ataque, né? E o tempo de volta, o nosso RTO, também, cara, foi baixíssimo. Alguns minutos aqui, que foi o tempo dele analisar, né, identificar que realmente a gente teve um ataque de ransomware, a gente conseguiu confirmar, né, visualizando as extensões lá, LCK, né, e aí tomar a ação de fazer o restore, né? Bom, pessoal, então, eu vou voltar aqui para o meu slide, para vocês poderem me ver. Bom, não está vendo tanto, né? Mas tudo bem, não sou tão bonito assim. Vamos lá. Esse é o poder, pessoal, do nosso ARP, né? Proteção automatizada, resposta super rápida, recuperação nativa na própria camada de armazenamento, né? Então, pô, eu já até poderia parar aqui, né? Já com esse recurso que eu acabei de mostrar para vocês, sensacional. Né? De novo, entrega de verdade, salva vidas, parece que não salva, cara. Você
evitaria, por exemplo, o que aconteceu nesse cliente aí, né? Então, mas não vou parar por aqui, né? A gente tem muito mais, né? Mas, como eu disse, né, no começo, vai ficar para uma parte 2, beleza? Desse episódio. Senão esse aqui ia ficar muito longo, né? O objetivo é ser algo mais rápido, para você ouvir, entender de forma rápida e simples, tá bom? Então, vamos ver o que fazer um resuminho aqui do que a gente viu. Bom, a gente chegou ao fim aqui da parte 1, né? Já deu para ver que o ARP é uma proteção, poderosíssima, inteligente e simples de usar, né? Simples de você habilitar, colocar para funcionar, de entender como funciona, né? De usar quando você precisa, né? De entender quando é um falso positivo, atualizar as informações para que ele aprenda com o teu ambiente, né? A inteligência artificial ali possa ser alimentada, né, com a sua ajuda, né, da administração do teu ambiente. Mesmo que um ataque aconteça, em poucos segundos a gente já consegue recuperar os dados, né? O ARP não só protege, tá, pessoal, mas ele dá confiança para o nosso negócio continuar operando, né, mesmo diante dessa ameaça real que é o risco, né? Então, como a gente viu no lado, tudo isso acontece aí de forma automática, sem necessidade de script, né, ou agentes de terceiro, né? É isso aí, o OnTap trabalhando por você, trabalhando de forma inteligente, né, para o seu negócio, indo muito além do básico, que é o armazenamento, né? Como eu disse, armazenar, qualquer um armazena. Agora, de forma inteligente, segura, agregando inteligência artificial a favor do seu negócio, tá? Aí realmente só a NetApp faz para você. Ok? Bom, na parte 2, a gente vai se aprofundar na proteção com o SnapLock, na verificação, né, de múltiplos administradores com o MAV, MAV. E aí você vai entender como que o OnTap consegue garantir que nem mesmo se vazar as credenciais do administrador do storage, né, o invasor não consiga apagar os dados protegidos, né? Então, como que o MAV evita que uma ação perigosa seja feita por engano ou com má fé, né? E claro, tudo isso em mais uma demonstração ao vivo e a cores aí no nosso Live on Demand, que a NetApp disponibiliza inclusive para você que é cliente, beleza? Então, não perde isso. Se você gostou, não dá para deixar de ser repetitivo, né? Esse foi mais um episódio do OnTap, como que tenha feito sentido para você, como fez para mim, né? Porque eu falo que eu insisto tanto e gosto de disseminar esse conteúdo, disseminar essa informação, que realmente é um produto, uma solução que atende, né? Então, se você curtiu, deixa um likezinho aí, que o YouTube entende, consegue, né, disponibilizar para mais gente. Comenta, se você quiser comentários também, ele entende que está tendo movimentação, né? Eu vou ter mais prazer de responder também, de dar um like se você gostou, ou se você tiver alguma dúvida. Tá? Compartilha com todo mundo, tá? Com todo mundo, né? Com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, cunhado, aqueles que você gosta, quer proteger, se você gostou, você compartilha. Se não gostou do conteúdo, manda para aquele cara que não gosta, quer fazer o cara perder tempo, aí bota ele para assistir o João aqui falando, entendeu? Quase 1 hora, e aí você tá prejudicando a vida do cara. Brincadeira, pessoal. Mas o ideal é que espero que você tenha curtido, que você possa realmente compartilhar, né? Assim como tem feito sentido, né? Para mim, tudo isso daqui. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, né, para não perder a parte 2 e nem os próximos episódios que virão a seguir. Beleza? Te vejo lá no próximo. Abração.